Então, vamos lá, pessoal. Voltando na apostila de português, tá? Então, a segunda atividade, a segunda aula de língua portuguesa, nós vamos iniciar com texto informativo. Texto informativo, o próprio nome já diz. Ele vai trazer informações, né? Informar sobre algum assunto que foi estudado, tá bom? Então, aqui eu trouxe para vocês um exemplo de um texto que fala sobre 3 tipos de animais, né? Então, abra lá a sua apostila e nós vamos encontrar o primeiro texto. Texto científico, daí já vem um conceito, ó. É aquele texto que tem por objetivo transmitir ideias ou resultados de um estudo de pesquisa de cunho científico, tá? Então, alguém pesquisou, alguém estudou sobre e está falando o assunto. Aqui o exemplo é da revista Recreio, tá? Então, está falando sobre 3 animais aqui, a onça, o leopardo e o tigre. Você vai ler, respeitando os sinais de pontuação, leia em voz alta, bom? E aqui, então, nós vamos retomando a aula anterior, que falava dos substantivos. Então, animais, onça, leopardo, tigre, são substantivos, tá? Que estão dando nome, né? Onça, leopardo, tigre, está dando nome a esses animais. E animais é o que dá nome à espécie, beleza? O bicho, né? Aí, no primeiro, mas isso foi na aula passada. Agora aqui, o que nós temos aqui na primeira linha do texto? Olha lá. Os 3 são felinos, carnívoros e ótimos caçadores. Então, para o estudo do adjetivo, essa linha já é riquíssima, porque olha lá. O que eles são? Quais são as características de cada um deles? O texto vai tratar disso. Eles são felinos, eles são carnívoros, são animais que comem carne, né? E são ótimos caçadores, são características da onça, do leopardo, do tigre. São as primeiras características que o texto traz. Então, quando se toca em falar de características, são os adjetivos que estão aqui dando características ao substantivo. Então, o substantivo, onça, leopardo e tigre, característica, que são adjetivo, felino, carnívoro e ótimos caçadores. Depois continua aqui com o texto. Eles possuem presas grandes, então, ó, presas grandes, garras, né? Como que é a garra dele? Ó, garras que se escondem embaixo da pele. Mas são espécies diferentes. A onça vive nas Américas, tem o pelo cheio de mancha, com uma pinta preta no meio. Já o leopardo vive na Ásia e na África, e também tem manchas, mas sem pinta preta no meio. O tigre habita na Ásia e não tem manchas, mas listras. O curioso é que o desenho das manchas ou listras é diferente de um animal para o outro, como nossas impressões digitais, essa que nós temos aqui, ó, na pontinha dos dedos. Assim, não existem 2 tigres, onças ou leopardos iguais. Tá vendo como é um texto informativo? Ele trouxe informações que nós não sabíamos, né? Sobre esses animais, sobre as manchas do corpo deles. Não viram que interessantíssimo? Então, esse texto informativo trouxe essas informações, por isso ele leva esse nome, informativo. Ele nos informou, tá? Ele não é um texto divertido, ele não contou a história de vida de cada um do tigre, não. Ele trouxe informações, trouxe curiosidades que alguém estudou, que alguém pesquisou e relatou aqui no texto para nós, tá bom? Então, olha lá. Depois tem algumas perguntinhas. Qual é o assunto tratado no texto? Do que o texto trata? Pensa bem comigo. Nós tratamos de 3 tipos do quê? Pensa lá. Onde que esse texto foi publicado? É só você ir lá no finalzinho do texto que está lá o nome. E o ano da publicação também. O texto contém uma curiosidade sobre esses animais? Claro que sim.
Então, volta lá no texto e sublinha. Pode ser de vermelho. A revista Recreio, uma revista destinada ao público infantil, dê a sua opinião sobre o texto. Você achou interessante? A leitura foi fácil entendimento? Foi de fácil entendimento? Você entendeu bem? Você teve dificuldade para fazer a leitura? Acredito que não. Não é mesmo? Talvez na primeira vez, mas na segunda vez já ficou bem claro. Porque a linguagem que o texto informativo usou aqui foi uma linguagem fácil, não foi difícil, né? Ainda mais sobre animais, que as crianças, os alunos gostam muito. Então, vamos lá. Continuando aqui. O texto traz características dos animais. Na língua portuguesa, as palavras que dão características são chamadas de adjetivos, lembra? Então, pessoal, a gente fala característica para vocês lembrarem o que é. Mas quando for colocar lá na atividade, não escreva característica, escreva adjetivo, tá bom? Isso já vai estar ajudando vocês para o ano que vem. A partir do 6º ano, também vocês não vão mais usar a nomenclatura adjetivo. Ai, desculpa. Vocês não vão usar a nomenclatura característica. Você tem que usar a nomenclatura adjetivo. Tudo bem? O que é o adjetivo? É aquilo que dá as características daquele substantivo que a gente está falando, seja ele qual for. Ah, nós estamos falando de... Olha que bonitinho aqui, ó. Olha a minha amiguinha aqui, ó. Nós estamos falando de coruja, tá? Essa é a minha corujinha de pelúcia. Coruja é um substantivo, porque dá nome ao bichinho. Vamos caracterizar esse bichinho aqui, ó. De pelúcia, macia, fofinha. Ela é branca, né? A pena branca e marrom. Ela é gordinha. São as características da minha corujinha. Estão vendo só? Então, substantivo, coruja. Adjetivo, fofinha, de pelúcia. Não é verdade? Penas brancas e marrom. Tá? Isso são adjetivos. Agora, dentro do adjetivo, presta atenção quando eu digo assim. Pena branca, né? Então, a pena dela, que cor que é? É branca. Gordinha. Fofinha. Eu usei uma palavrinha só. Fofinha, gordinha. São adjetivos. Quando eu digo assim, de pelúcia, ó, de pelúcia, eu usei 2 palavrinhas. Então, não é só mais adjetivo. Ela já vai para uma locução adjetiva. De pelúcia, tá? Então, você retorna aí, lá no seu livro de português, na página 60, tá? No seu livro de português, na página 60, você vai encontrar essa definição bem direitinho, ó. Lá na página 60. Tá bom? O que diz lá? Adjetivo e locução adjetiva. Palavra ou expressão que indica a característica, a qualidade ou estado ou aparência dos seres nomeados, que são substantivos. Substantivo é o que dá nome, adjetivo é o que dá a característica. E a locução adjetiva? Gente, é muito fácil. Olha só. Expressão formada por mais de uma palavra que faz o papel de um adjetivo. É uma locução. Então, se fofinha é um adjetivo, de pelúcia, eu usei 2 palavrinhas, é a locução. Aqui no texto traz de metal, né, vamos supor, o alfinete de metal, o bolo de cenoura, vamos supor, tá? Bolo, substantivo, de cenoura, locução adjetiva. Então, quando é uma palavrinha só que está determinando ali a característica, é adjetivo. Quando são 2 palavrinhas, de, por exemplo, no caso do bolo, de cenoura, locução adjetiva. Tudo bem?
Então, voltamos aqui na apostila. Ó, o texto traz as características dos animais. Na língua portuguesa, as palavras que dão características são chamadas de adjetivo. Lembra? Agora, vamos realizar essa atividade. Observe o quadro abaixo e faça o que se pede. Então, aqui você vai colocar o animal, que no caso seria o substantivo, e vai colocar as características, os adjetivos de cada um. Coloca lá onça, felina, né? Ela é do... Aqui, como diz lá no texto, ó, vamos voltar lá no texto. Os três são, então a onça também é, o leopardo também é, o tigre também é, da família dos felinos. Então, felino, o que eles são também? Carnívoros, caçadores. Tudo bem? Então, esses são os adjetivos, são as características de cada animal. Aí você vai procurando de cada animal a sua característica e vai colocando na frente, tá? Da onça, do tigre e do leopardo. Agora vamos ver lá na verificação. Olha só, escreva um adjetivo e uma locução adjetiva para cada substantivo. Olha só, tem um exemplo. Então tem o coelhinho ali, branco. Quando diz branco, adjetivo. Quando diz de pelúcia, locução adjetiva. Tudo bem? Viu como fica fácil? Então, aqui vocês vão, para cada substantivo desse aqui, ó, flor, menina, jacaré, menino, cachorro, palhaço, maçã, para cada um deles você vai colocar primeiro um adjetivo. E embaixo, uma locução adjetiva. Por exemplo, flor. Flor vermelha. Adjetivo. Embaixo, eu vou colocar de plástico. De plástico, locução adjetiva. Então, quando eu uso o vermelho, do lado ali da florzinha, eu vou estar usando um adjetivo. Quando eu uso de plástico, é uma locução adjetiva. Tudo bem? Então, aqui ficou a diferença entre adjetivo e locução adjetiva, que na verdade é só porque tem mais de uma palavra, tá? Então, faça essas atividades. Qualquer dúvida, volta no livro Ápice, na página 60, que tem bastante explicação e tem também mais exemplos aqui para vocês. Tá ótimo? Então, aqui mais uma aulinha para vocês de adjetivo, locução e a locução adjetiva, tá? Faça com capricho, faça com dedicação, aproveita para pintar, tudo bem? Pinta cada figura bonitinha, deixa sua apostila no capricho, deixa essa apostila aí, ó, um brinco, tá? Pinta bonitinho, pinta com gosto, com carinho, faz a sua apostila com carinho, capricha na letra. Se não entendeu, volta ao vídeo, volta no livro, volta na apostila que você vai achar toda a explicação necessária, tá? Então, aqui nós falamos sobre duas coisas. Falamos sobre texto informativo, que é aquele que traz a informação para nós, e falamos também de adjetivo, que é o que dá característica ao substantivo. O substantivo foi da aula passada, aquele que nomeia os seres. Ótimo? Então, bom estudo para vocês e um beijo no coração. Fui!